e que a gente possa ajudar as pessoas, né? Continuar ajudando as pessoas nesse processo. Maravilha. Com Para o pessoal, certeza. se ficar com alguma dúvida, eles podem ainda colocar nos comentários Podem colocar dúvidas que ficaram e contar, de repente, nos comentários qual é o maior medo que a pessoa está tendo. Que talvez tenha algum medo que a gente não tenha citado aqui. Claro. E ela pode comentar ali nos comentários e, de repente, a gente abordar isso em algum novo episódio sobre outros medos revelados que ainda precisam ser desmistificados. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux, eu sou psicóloga e apresentadora do canal. E hoje o tema vai ser o enfrentamento do medo e o desenvolvimento da coragem. E para isso, eu vou trazer um pouco da minha experiência, que não poderia ter sido diferente, né, para esse episódio, né, de hoje, que é sobre o quadril, né? A gente vai falar sobre o medo, sobre a coragem e sobre quadril também. Então, para isso, eu trouxe grandes especialistas e pessoas que eu confio muito, né? Que é o Davi Guzmão, médico ortopedista, e a Luciane Zanon, fisioterapeuta. Bem-vindos, obrigada. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo e a gente ter essa conversa juntos, né? Se vocês quiserem se apresentarem um pouco para o pessoal. Primeiras damas, por favor. Obrigada pelo convite, Ju. Obrigada. É um prazer também compartilhar contigo hoje essa experiência, que eu acho que vai ser muito válida para muita gente. Então, meu nome é Luciane Zanon, eu sou fisioterapeuta, atuo na área musculoesquelética desde 2006 e o meu caminho na fisioterapia, na verdade, começou porque eu fui bailarina clássica, eu dancei por 20 anos e eu fui professora de balé também. E, na verdade, eu não escolhi a fisioterapia porque eu me machucava. Na verdade, como eu era professora de balé, eu tinha que estudar um pouco de anatomia para ensinar para as crianças algumas partes básicas do corpo e a como se movimentar, né? Então, quando eu comecei ali adolescente a estudar anatomia, eu me fascinei pela anatomia e eu sabia que eu ia para fisioterapia, né? Então, foi assim que foi o meu caminho pela físio. E desde que eu me formei, eu já fiz uma especialização em cinesiologia, que é o estudo do movimento. Já emendei com a formação em Pilates, que também é puro movimento. E fiz uma formação longa também de 5 anos em osteopatia. E hoje estou me encaminhando para os meus 20 anos de formada, então só atuando na parte musculoesquelética. São dois profissionais do movimento, né? Exatamente. Que impulsiona o movimento, né? Maravilha. Bom, meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e eu venho do histórico familiar da ortopedia, né? Meu avô era ortopedista, meu pai era ortopedista e aí meu pai falou que eu podia escolher qualquer coisa, ombro, coluna, joelho, né? Então eu fui para a área da ortopedia e foquei na área do quadril porque eu observei durante o treinamento que era uma cirurgia muito transformadora, né? E estudando todo o histórico da cirurgia do quadril, é muito empolgante participar desse tipo de tratamento, porque causa uma mudança na qualidade de vida do paciente muito grande, né? E dessa forma, depois da residência, eu fui me direcionando voltado para a área do quadril, fui fazendo várias especializações. E também estou mais ou menos com 20 e poucos anos de formado, me formei em 99, e comecei a trabalhar mesmo, digamos assim, né, em 2005. Quando eu voltei de todas as especializações, foi quando eu comecei efetivamente aqui em Porto Alegre. Hoje nós vamos falar sobre por que quadril, né? Porque tem a ver com a minha história de como eu aprendi também a ter o medo, né? E como eu aprendi a me desenvolver, porque eu tive uma doença, eu nasci com uma doença, eu não sei se é doença, mas acho que vocês podem explicar depois, uma doença de infância, que é a displasia, né? E eu tive que passar por uma cirurgia lá no início da minha vida, quando eu tinha 1 ano e 5 meses. E que acredito que foi um tanto traumático naquela época, porque era uma criança que, imagina, ela estava caminhando, explorando o mundo,
a rede neural, assim, né, curiosa, né, procurando, querendo se movimentar, e por um ano eu tive que ficar parada, né, após a cirurgia, usando aquelas botas, né, com ferro no Era meio, com no, gessinho ou era com, tipo, um Suspensório. suspensóriozinho? era com gesso, Um gesso mesmo. com gesso mesmo. E voltei a caminhar só com 3 anos, assim, então foi uma cirurgia traumática, né, mas que em 2017, né, com o percurso, assim, né, do meu corpo, eh, luxou de novo, né, deu uma subluxação, assim, no quadril, e veio artrose, né, pelo que anatomicamente não estava bem no lugar, né. E foi um momento em que, eh, eu fiquei muito preocupada, porque o médico que me acompanhava, né, e outras pessoas, né, outros médicos falavam que, eu teria que fazer uma prótese, né, e lá desde quando eu era adolescente: "Ah, um dia talvez tu vai ter que botar uma prótese de quadril, né, mas vai ser lá pelos 70 anos, vai te durar, tu vai ter 80 anos num e 60 anos no outro pra". Então, quando aconteceu isso, eu comecei a me julgar muito, assim: "Meu Deus, o que que eu fiz de errado que eu vou ter que colocar com 30 e", coloquei com 37, né. Uhum. Eu vou ter que colocar com 37 anos essa prótese, né. Então veio muito julgamento, senti medo, claro, e sentia muita dor, né. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né, a me planejar, apesar de sentir medo, apesar de sentir, né, tudo isso. Essas previsões há muito tempo, assim, né? Querer prever muito tempo no futuro é uma coisa extremamente difícil. Claro que a gente está ocorrendo uma aceleração do conhecimento e da transformação que está ocorrendo. Mas, mesmo naquele tempo atrás, tu não consegue prever 10 anos no futuro, né? Sim. Quanta coisa nova vai surgir, né? Então, hoje, eu não consigo dizer, olha, daqui a 10 anos vai acontecer isso, daqui a tantos anos. 5 anos é algo mais factível de tu prever, mas 10 já começa a ficar difícil. Essas transformações que estão ocorrendo com a qualidade dos implantes, por exemplo, né? Uhum. Hoje a gente tem jogador de tênis profissional entre os 10 melhores do mundo com prótese do quadril. Olha só. Então isso é uma coisa que às vezes eu trago para os Uhum. pacientes Uhum. para eles se sentirem assim, poxa, eu não estou sozinho. E tem pessoas que estão conquistando algo com o corpo Uhum. incrível usando um tipo do implante, né? Uhum. Uhum. Então ajuda a dar uma certa tranquilidade para a pessoa. Eu costumo dizer o seguinte: não é o fim do teu quadril, é uma nova chance que ele está tendo agora para ter uma nova vida, Sim. né? Uhum. Então ele vai ser uma vida que talvez seja um pouco diferente em algumas coisas, mas vai ser infinitamente superior do que como estava antes, Uhum. Com né? certeza. E foi aí que, né, eu te achando, né, te achei, e escutei exatamente tu falando assim, né, porque a gente imagina quando vai colocar uma prótese de quadril que vai ficar pior do que já tá, né, Uhum. do que já está. Então, quando um médico fala: "Não, tu vai fazer, tu pode fazer, tu é livre para fazer o que tu quiser com essa prótese", né. E esse nome é um nome muito carregado também, né? Porque quando a pessoa ouve a palavra prótese, ela imagina uma perna inteira substituída. É Uhum. verdade. E às vezes a pessoa acha assim, olha, nossa, vai Uhum. cortar na metade da coxa, vai cortar lá em cima do quadril. E não é assim, é uma coisa muito menor do que aparenta, né? Então esse nome é muito carregado. Assim como eu uso óculos, né, para ler Uhum. de perto. E o óculos, ela é uma prótese para minha visão. Uhum. E ninguém vai ficar É. com problema em relação a isso, né? Então, assim como a gente tem algumas coisas que a gente se adapta para melhorar o nosso corpo e para a gente ter uma vida melhor, isso existe em várias áreas da nossa vida, né? Uhum. A prótese quadril é uma das coisas, mas existem várias coisas que estão sendo feitas para a gente estender a vida de algumas articulações e manter uma qualidade de vida. Uhum. Uhum. Com certeza, Eu gosto de falar para os pacientes também que depois da cirurgia, às vezes eles falam assim: "Ai,
eu posso fazer isso com a prótese? Eu tô sentindo a prótese, tá, peraí, tu tem um novo quadril. Justamente porque a palavra prótese remete, né, a uma cirurgia ou sei lá, uma perna mecânica, ou remete a um idoso, né, a palavra prótese. Sim, Então, eu gosto muito de falar, não, é o teu novo quadril, né, isso. para de chamar de prótese, isso te pertence e agora é o teu novo quadril. Isso me ajudou bastante, porque depois que coloca no pós, né? O pós, Uhum. depois tem todo o pós, né? Tem que, o quadril ele tem que ser teu, né? Então tu tem um processo ali, tem um tempo de que tu entende que aquilo faz parte de ti, né? Que talvez Isso. tu não perdeu, né, um osso, mas tu trocou, né? Tu substituiu algo, Uhum. um material que vai funcionar e vai durar mais que a tua vida, né? É. Isso que é muito interessante. E uma coisa que também é interessante nos casos das pessoas que tiveram doenças da infância, ela é um paciente que é muito gratificante tratar, Uhum. porque ele veio com aquela informação desde cedo e com uma ideia sempre assim: eu não vou correr para não machucar o quadril, eu não vou fazer Uhum. a educação física Uhum. Foi exatamente o que para não gastar o aconteceu quadril. comigo, né? Ai, Uhum. não gasta teu quadril, tu vai ter que colocar a prótese. Daí, meu Deus, quando eu tive que colocar, gastei. Uhum. E também vem essa questão de culpa, né? Uhum. Que, como tu citasse, e não é uma questão da culpa da pessoa, né? Pô, a gente tá aqui no mundo que é pra gente poder fazer as coisas que gosta. Sim. Pô, caminhar, fazer atividade física, etc. Mas quando a pessoa passa por esse processo e tu diz o seguinte, não, tu tem que voltar a fazer atividade física, tu tem que voltar a fazer as coisas, tu tem que voltar a fazer o que tu quer e talvez até alguma coisa que tu nunca tinha feito. Uhum. Aquilo abre um novo mundo para a pessoa. E é uma Sim. coisa muito bonita de ver isso É. acontecer, né? Recentemente, uma paciente me mandou uma mensagem, e ela fez os dois lados, e aí ela mandou a primeira fotinho dela, assim, que ela nunca tinha andado a cavalo. Aí mandou a foto andando a cavalo. E na semana passada, ela mandou uma foto treinando para a maratona de Caxias, a meia maratona de Caxias. Olha só. E aí ela falou assim, os primeiros 5 quilômetros a gente nunca esquece. Ela nunca pensou que ia fazer isso. Ela nem tinha, porque ela foi bloqueada desse movimento desde cedo, que ela nunca ia poder fazer isso aí. Uhum. E na medida que as coisas vão se abrindo, a pessoa assim, poxa, eu É uma posso nova fazer isso, é vida. uma nova vida. É uma nova É vida. muito bacana, assim, muito gratificante. Inclusive para outras áreas, né? Eu tive a coragem de fazer esse podcast, falar do meu trabalho e me expor mais depois que eu fiz o quadril, né? Também, Uhum. né? É. O novo quadril. Sim, e na verdade, ainda sobre o assunto anterior das crianças que já vêm com isso de muito tempo, na verdade, aquela pessoa ela vem com essa bagagem, né? Imagina, tu fez a cirurgia com 37, então foram 30 e poucos anos com essa bagagem, com isso ali no teu cérebro, né? Essa história. Com aquela tensão e aquele alerta no teu quadril, né? Então, realmente é uma mudança de vida, é um novo quadril e uma nova vida, né? Com certeza. E eu aproveito para perguntar, se depois com quadril novo, quem nunca andou de bicicleta pode andar? Pode começar a andar de bicicleta, não tem problema. Vou me Claro, defender. Ela já começou a gostar da bicicleta, olha, tá boa. desde o do pós, né, Ju? A gente usa a bicicleta, né, como um auxílio, assim, para reabilitação. Não, mas a Mas eu bicicleta, acho. Não, claro, eu entendi. A sem ser de questão é a academia. bicicleta na rua ou até alguma prova, né? Não, Total. não tem problema nenhum. A bicicleta é muito amiga do quadril, É. né? Então, quando a gente está andando de bicicleta, a grande parte do nosso peso está sendo suportado pelo selim. Inclusive, tem muito menos impacto em cima de uma articulação. Até quem tem artrose, na maior parte das vezes, a bicicleta é uma amiga para a pessoa se manter ativa se ela não está conseguindo fazer a caminhada ou uma corridinha, mesmo que leve, em função da artrose. Na maior parte das vezes, a pessoa consegue continuar com a bicicleta. Claro que tem uma questão de equilíbrio, né? Se a pessoa nunca andou, ela começa a treinar como alguém que Pois nunca é. tivesse andado de uma maneira mais devagar. E as quedas? As quedas tem que cuidar no início. É que nem uma criança que vai começar a andar de bicicleta, né? No início, tu tem que andar num terreno que seja mais favorável, que se tu tiver alguma queda, não vá se machucar, né? Mas
e usar uma bicicleta que seja mais baixinha, que a Mais pessoa baixinha. encoste os pés no chão se ela sente que está desequilibrando. Uhum. Mas é uma questão de treinamento, né? E Uhum. voltar a fazer aquela atividade, ou começar a fazer aquela atividade. Tem uma história de um amigo meu que é interessante sobre isso, voltar a fazer uma Aham. atividade. Ele me perguntou assim, Guzmão, quer dizer, ele me chamava de Davi. Davi, eu vou poder jogar tênis depois da cirurgia? E eu, sim, claro, vai poder jogar tênis, não tem problema. Tá. Aí tinha passado uns 6 meses da cirurgia já. E ele chegou pra mim e falou assim, pô, Davi, eu não tô conseguindo jogar tênis. Eu, mas como assim? O que que tá acontecendo? Tá te doendo alguma coisa? Por que que tu não tá conseguindo jogar tênis? Ele, não me dói nada. É que eu nunca consegui jogar tênis na vida, eu achei que eu ia magicamente. Ele tava brincando comigo, né? Ai, Deus. Então, mas nessa brincadeira tem um ensinamento interessante. Quando a pessoa já tem toda a memória muscular de uma atividade, Fácil. dança, Uhum. né? O tênis, o surf, ela vai voltar àquela atividade numa velocidade muito mais rápida Uhum. do que alguém que nunca Do que tinha um novo praticado, aprendizado. do que um novo aprendizado. Uhum. Então é uma coisa natural, né? A pessoa sempre fez aquilo, tá toda Claro. com a musculatura preparada, toda a memória de como a Uhum. coordenação de fazer aquela É a atividade memória física. motora, né, que a Uhum. gente chama. Mas a pessoa não está restrita ao que já fez. Uhum. Ela pode abrir novas possibilidades, né? Sim, é. Hoje, falar sobre o medo, né? Como é que a gente enfrenta o medo, né? Uhum. Hoje, medo eu não tenho, assim, nenhum medo. A não ser que, sei lá, vou para um lugar que tenha gelo e patinar. Não, né? Mas Uhum. isso também não vai me. Eu não vou ficar muito triste com isso, não vou ficar Uhum. triste com isso. E eu nunca fui muito de me arriscar, né? Então, o que é melhor? É viver sem dor, caminhar, poder fazer, Uhum. né, plenamente outras coisas do que Porque tem alguns pacientes, eu acho que falam assim, mas eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, né? Mas vamos adaptar, né? Uhum. Que outras coisas que tu gosta e que tu pode fazer, que tu te sente feliz, né? E sem dor ainda, né? Uhum. Tem coisas assim, eu gostaria de correr, só que eu tenho dor nos tornozelos, que eu tenho pé chato. Põe a palmilha, melhora um pouco, mas eu não consigo correr bem, é Uhum. desconfortável para mim. Enfim, a gente tem nossas Sim, cada um tem Cada um tem alguma algumas suas limitação, né? limitações, né? limitações. Então isso faz parte também, né? Mas na maior parte das vezes a pessoa vai voltar a ter um grau de atividade maior do que ela imaginava. Não observa isso também na parte da reabilitação? Sim, com certeza, né? Uhum. Na verdade, as pessoas elas vêm com uma limitação muito importante, né? Normalmente, quando a gente tem a oportunidade de pegar um paciente No pré-operatório, pré-operatório. né? Ou que vão tentar um tratamento conservador por um tempo, por Uhum. algum motivo. Então, assim, o quadril é uma articulação central que está completamente ligada com a locomoção, com qualquer tipo de deslocamento que a gente precisa fazer. Então, um simples fato de sentar e levantar durante o dia, de caminhar alguns passos que pessoas que não sentem nada nessa região nem tem noção de quantas vezes a gente faz isso durante o dia. Uma pessoa com uma limitação no quadril, às vezes conta o número de vezes que precisa levantar e sentar durante o dia, porque é muito limitado, né? Então, assim, depois da cirurgia da artroplastia, né? Vamos chamar de artroplastia, não de Isso, artroplastia. prótese. Mais bonitinho. Até que. É realmente uma mudança de vida, assim, porque o grau de mobilidade que ganha aquele quadril possibilita a pessoa voltar a ter uma vida normal. Então, imagina essa pessoa que a gente falou que vem com essa bagagem desse problema, ou de muitos anos, ou um pouco mais recente, mas mesmo assim limita muito, né, a qualidade de vida daquela pessoa. Então, melhora muito o grau de mobilidade. Isso possibilita inúmeras coisas, né? Então, coisas básicas do dia a dia, como sentar e levantar de uma cadeira, ou sentar e levantar do vaso, que é uma necessidade básica, mas às vezes tem muita limitação para fazer, né? Atividades esportivas, a própria atividade sexual também, que a gente não fala muito, às vezes tem um pouco de pudor de falar, mas que, né, às vezes é completamente limitada, com um grau de limitação de mobilidade muito importante, né? Então, essas atividades todas básicas do dia a dia são
tem uma melhora gigante, assim. Uhum. Como o quadril é base, né? Uma articulação base, assim, tudo que qualquer coisa que fica instável dá uma sensação de instabilidade, né? E mexe, claro, com as nossas emoções, né? A gente não é separado, né? As coisas acontecem Isso. ligadas, né? Curiosamente, está tudo no mesmo corpo e está tudo interligado, né? É, Às vezes exato. a medicina, especialmente a medicina ocidental, assim, né? Ela fica tentando separar as coisas da É. mente do corpo o tempo todo. Poxa, tá tudo plenamente conectado, literalmente conectado. Hum, Tanto é que se a pessoa se estressa, ela aumenta o nível de dor, né? sim, Pô, tem gente que fica estressada com um problema grave, cai cabelo, que acontece muito com mulher que nota Claro. bastante isso, né? Cai o cabelo quando Uhum. estressa. Então tem uma conexão direta com tudo. E essa parte da emoção, se ela vai ter que enfrentar algum tipo de procedimento como esse, é uma coisa que tem o estresse vai afetar diretamente também, né? uhum, sim, e assim, eu senti medo, claro, mas eu fui usando o que eu tenho, né, de enfrentamento e que eu ofereço também para os pacientes, né, que é sentir, ok, ter como primeira coisa é ter consciência do medo, né, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem ter uma abertura para ter a consciência desse medo e de Uhum. qualquer outra emoção. Então, primeiro ter coragem para poder sentir um pouco. Um dia tu vai sentir, né? Vai Uhum. sentir aquilo, vai ficar um pouco mal, mas no outro, aí vai planejar, né? O que que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho Uhum. que procurar um médico, como é que é? Eu tenho que fazer uma consulta, eu tenho que me planejar, no meu trabalho para poder fazer isso. Então, assim, aos poucos, né? E eu acho que fazer esse planejamento com o paciente, né? A psicologia, né, é importante também, claro que os outros profissionais, né, também podem fazer isso, né. Uhum. Às vezes eu noto assim no consultório que o paciente fica muito hã, travado com aquilo, né? Eu observei mais comumente isso em mulheres, mas Uhum. acontece com homens também. Quando o medo trava. É, a frase que eu ouço algumas vezes, tem várias frases que marcam, né? Uma delas, por exemplo, assim: "Ah, doutor, mas vão tirar uma parte minha. O luto, aham. Eu não vou ser mais eu mesmo", Uhum. Eu senti né. isso também, aham. Então É. isso é uma coisa que as pessoas relatam, assim, né. Uhum. Outra coisa assim: "Ah, mas eu vou ter um ferro em mim, dentro de mim", né, Uma coisa pesada, dessa né. maneira, assim, né, Aham. pesado. Aí hoje até eu tenho, eh, 3 tipos de implantes, assim, mostrando 3 tamanhos diferentes, Uhum. para a pessoa entender: "Olha, tem que adaptar conforme o tamanho da pessoa", Uhum. né. Uma pessoa que tem 1,90 m tem um implante que é um pouco maior, uma pessoa que é Sim. menorzinha tem um implante Menor. menorzinho. Uhum. E me parece que na medida que a pessoa vai se expondo a uma informação relacionada àquilo, vai ajudando ela num processo de organização Isso. mental, assim, né. Uhum. Uhum, uhum. Por exemplo, nas lives que eu faço da quarta do quadril, muitas pessoas voltam ali depois de terem feito sua Isso. cirurgia Uhum. e começam: "Pô, teu vídeo me ajudou muito, eu poder Isso. enfrentar e fazer a cirurgia", né. Então, tu vê só, mesmo uma pessoa a uma distância muito grande, só pelo fato dela ouvir outras pessoas perguntarem coisas que ela Uhum. não tinha imaginado, Uhum. ouvir ela não precisa nem participar, mas ela ouvindo aquilo que está sendo discutido, ela está se expondo de gradativamente mais. Claro. E aquilo vai A exposição construindo, ao medo. né, a Aham. exposição vai Uhum. construindo uma maneira melhor de encarar É esse isso. medo, né. Isso é comprovado cientificamente que a exposição ao medo, né, e falar sobre isso, né, claro que vai organizando e vai planejando, vai colocando em assim, como se estivesse fazendo um quebra-cabeça, assim, vai junto. "Ah, mas isso eu vou conseguir", daí a pessoa vai se sentindo mais assim: "Eu consigo fazer isso, eu consigo passar por isso", né. A questão é que muitos médicos não falam como vai ser e, né, agora explicando muito isso, né, até indico também um pré-operatório junto com a fisioterapeuta também, que ela vai ajudar nesse processo. Ah, é um papel que ajuda demais, Uhum. assim, né. Eu até hoje me surpreendo Uhum. que sempre tem alguém na live que reclama assim: "Ah, o meu médico disse que eu não me indicou fisioterapia", Mas como, né. né? Tipo assim, eu respiro fundo toda vez. Mas existe. É. Existe, né, aí eu digo
Teve uma vez que eu perguntei, né? Olha, me explica o porquê que o teu médico... Não, ele disse que uma vez ele teve uma experiência ruim. Tá bom, tu teve uma experiência ruim, tu modifica toda a tua prática na vida? O Tá? medo de Então, por que estragar que o que fez. tu não pega e organiza uma pessoa que tu tenha Vai confiança, atrás. ou que tu diga exatamente o que tu prefere, Uhum. combina com a pessoa, né? Faz uma integração maior. Mas se a cada experiência negativa que tiver na vida tu mudar completamente de rumo, tua vida vai ficar um caos. É. A gente tem que procurar melhorar as coisas gradativamente, então não dá para fazer essa mudança. E o papel da físio é um papel muito, assim, extremamente importante, porque vai ter um contato com uma frequência muito maior do que com o médico. Isso. Quantas vezes tem perguntas que eles chegam diretamente para ti, É. né? Que, esqueci de perguntar. Sim. E o papel de vocês no esclarecimento com a experiência que já tem, vai acalmando a pessoa, né, no Vai. dia a dia. Com certeza. E uma experiência legal que a gente vê na clínica e no consultório são esses encontros pré-operatórios, né? Porque eles fazem a consulta pré-operatória com o médico, vocês fazem o detalhamento da cirurgia, enfim. Mas a avaliação com a físio pré-operatória também ajuda a desmistificar muita coisa do pós, né? Porque, claro, eles têm medo do procedimento cirúrgico, mas acho que fica um vazio de como é que eu vou ficar depois, como é que vai ser. E aí a gente senta, claro, faz as medidas ali físicas, os testes físicos que precisa, mas o mais importante desse encontro pré-operatório é explicar o que ele vai sentir depois. É claro, na maior parte dos casos, se comporta de tal maneira. Tu vai acordar, vai sentir tal e tal efeito da anestesia, mas em relação ao quadril, a dor, normalmente já não sente mais dor, tu já vai poder caminhar, daí a gente treina com muleta, explica o passo a passo da reabilitação. Então, a gente tem um retorno, assim, dos pacientes que fazem a consulta com a fisioterapeuta pré-operatória e dos que não tiveram, é um retorno muito legal, assim, de como eles, quando acordaram ali da cirurgia e começaram a função de hospital, daí vem o fisioterapeuta no hospital, que às vezes é assustador, né? Tu tá ali na cama do hospital recém-operado com um curativo, com um dreno, e vem alguém, não vai mexer na minha perna, né? E isso tudo a gente explica que... Eu não tive dreno. A gente não usa mais, quer dizer, eu nunca usei dreno. Ou, enfim, ou alguns casos, enfim, né? Então, é um retorno muito bom, assim, dos pacientes que fazem esse preparo, né, pré-operatório, porque, na verdade, é a informação certa que ele precisa saber para ele ficar mais tranquilo e se sentir seguro com o procedimento que ele vai fazer, né? Tem um medo muito comum, não sei se tu passou por isso, que é da anestesia. Então, os pacientes, tem muitos que falam assim para mim, doutor, eu tenho medo da anestesia. Eu acho que é pela aquela sensação da pessoa tá dormindo inconsciente completamente, com medo assim, nossa, se eu dormir eu não acordar. Né? Então é uma coisa que é bem relatada, assim, o medo. E o meu avô, por parte de mãe, era anestesista. Olha Então, só. tem a parte dos dois lados aí. Então, isso aí também é um medo que é relatado. Alguns pacientes têm medo assim, e se eu acordar durante a anestesia e ouvir o que está acontecendo, Pois né? Uhum. Isso também é uma coisa que é comentada. Eu até conversei com o anestesista, né, que tu indicou, né, que tu indicaste naquele momento, e foi super tranquilo, né, super confiei, assim, a questão, tem várias coisas que eu gostaria de falar, sobre quando o fisioterapeuta fica junto ali com o paciente, o momento de entender o medo, né, de fazer o movimento, que é completamente natural, né, o medo ele nos protege, né, faz parte da nossa sobrevivência, né, o medo tá ali, mas a fisioterapeuta ela sabe o momento de mostrar a coragem, não, tu pode fazer isso, e aos poucos também, não passando dos limites, assim, do paciente, e também não desrespeitando,
sabe? Eu acho que nos dois casos, tanto o médico quanto o fisioterapeuta foram importantíssimos nisso, assim, pra mim, que foi maravilhoso do respeito com o paciente, sabe? Eu acho que isso vai muito do profissional, assim, conseguir ter uma leitura sobre aquele perfil daquele paciente, né? E entender até onde ele pode chegar sem causar um prejuízo para ele, né? Sem ser uma sessão traumática, que ele fique tenso o tempo todo com muito receio ou querendo ir embora dali a qualquer minuto, assim, né? Então, hã, a gente tem que ter essa leitura do paciente, né, e eu acho que o fisioterapeuta tem um papel muito importante de escolher um caminho com as palavras mais corretas para aquela pessoa, Uhum. para fazer ele entender que ele pode mexer a perna, que vai ser mais benéfico ele mexer a perna do que não mexer. Mas tem todo um caminho e as palavras com os sentidos corretos mesmo, assim, para Uhum. ativar a área certa naquele paciente para fazer ele relaxar com aquilo e conseguir se entregar para o tratamento, assim, né. Eu acho que, é claro, a gente vai aos poucos e vai sentindo se o paciente tá contigo, aceitou, entendeu que: "Tá, entendi o porquê, vou mexer", ou "Eu não consigo ainda, então tá, vamos voltar, muda o foco, vai para outro exercício, troca um pouco de movimento, depois tenta de novo com uma outra abordagem", né. Uhum. Então só o que eu acho importante é que a gente tem que ter clareza como fisioterapeuta que até onde tu pode esperar para começar aquele movimento e Uhum. até onde tu tem que dizer: "Não, olha só, agora a partir desse dia, a gente precisa fazer esse movimento. Se a gente demorar mais tempo para começar a treinar esse movimento, não vai ter uma recuperação tão boa quanto poderia ser", né. Então exercícios, movimentos que trabalham a mobilidade ali da prótese, principalmente aquela mobilidade que é mais restrita normalmente, de rotação externa ou de abertura do quadril. Isso dá muito medo, também porque aquele paciente está sem fazer aquele movimento, às vezes há anos, Uhum. dependendo do grau do desgaste que ele tinha, né. Então, primeiro que aquele cérebro já não sabe mais fazer aquele movimento, não reconhece mais aquilo, então para ele dá mais medo ainda, Sim. né. Mas então, o papel do fisioterapeuta é, chegar por um caminho, né, que consiga atingir aquela pessoa para ele entender o porquê que aquilo é tão importante de fazer naquele momento, assim. E tem uma coisa muito importante, assim, que é, assim, não, vocês falam: "Não, pode ir", sabe, pode ir, Uhum, mas é diferente daquele profissional que fala: "Pode ir", mas não tá ali contigo. Ah, aí que tá a sim. diferença, assim, né, de sentir realmente que aquela pessoa ela Uhum, tá ali te cuidando, ela tá tendo os cuidados necessários, sim. né. E durante a cirurgia, o meu medo maior era não caminhar, assim, mas eu acordei com aquele medo, assim, que Uhum, era da infância, assim, né, de não caminhar e que foi completamente diferente, né, acho que curou meu trauma, né, essa cirurgia. uhum, E foi que quando eu acordei ali ainda, eu vi que o Gusmão estava aqui, né, e que me senti acolhida ali. uhum. Então, assim, do médico também não fazer a cirurgia e sair correndo, sabe, de estar ali junto, dá uma sensação de que: "Não, eu tô aqui contigo, pronto". Sabe que a personalidade para uma pessoa se tornar cirurgião, ela tem que ter usualmente um certo grau maior de frieza, porque não é natural tu ficar cortando as pessoas. Não, Essa é a verdade, não né. Isso é, é não é quer dizer, não é natural ficar cortando as pessoas, sim. tá. Aham. Mas durante o seu treinamento e durante a vida, a pessoa tem que conseguir criar 2 personalidades. Uhum, A personalidade que ela vai estar lá fora do ambiente do centro cirúrgico, especificamente do campo cirúrgico, e a personalidade, quer dizer, a personalidade do centro cirúrgico e a personalidade fora do centro cirúrgico. Uhum, uhum, E falando do centro cirúrgico especificamente, digamos, a gente fala em campo, com uhum, as luvas calçadas pronto para fazer a uhum, cirurgia. Por quê? Se tu desenvolve uma conexão emocional
com o paciente e a gente desenvolve, né? A gente quer que as pessoas fiquem bem, quer que as pessoas melhorem. E tu fica emocionalmente envolvido para tomar as decisões durante a cirurgia, isso não é uma coisa boa. Tanto que se recomenda tu não operar um familiar, né? Sim. Não operar um irmão, pai, mãe, não fazer cirurgia neles. Para tu não ter decisões comprometidas. Mas, ao mesmo tempo, o cirurgião tem que ser humano. Sim. Entender a pessoa, né? Compreender os anseios. Poxa, a pessoa está indo sozinha para o hospital. Ela só conhece, às vezes, o cirurgião. Falar com a pessoa antes dela ser sedada, antes da anestesia, é uma coisa muito importante. Para ela saber assim, não, tem alguém que eu conheço que está aqui comigo. Né? Isso. No momento que a pessoa acorda, às vezes ela pode não lembrar, mas no momento que a pessoa acorda, tá ali junto, dizer o seguinte, foi tudo bem a cirurgia, deu tudo certo. A pessoa respirar fundo, suspirar e ficar mais tranquila também. Né? Isso. Então, essa separação dessas personalidades, digamos assim, ela tem que ser trabalhada ativamente para melhorar a personalidade humana. Porque o natural costuma ser ela já ter um distanciamento, mas ela tem que estar sempre buscando isso. Né? E eu acho que cada um deve ter algum ritual onde essa transformação ocorre, e eu já notei comigo especificamente quando eu lavo as mãos lá, preparando para começar a cirurgia, naquele momento tu tem que abstrair mais, e tem que olhar mais, é um quadril que eu planejei fazer exatamente isso, foco, isso, né? E focar ali naquela O parte racional. mais racional, mais técnica, né? Inclusive, eu ia te perguntar como é que tu desenvolveu esse foco, né? Sempre foi assim ou foi desenvolvido? Eu acho que teve um evento que foi o que mais me transformou. Né? Foi o seguinte, quando eu comecei a fazer as cirurgias por vídeo de quadril, né, que era novidade para o Brasil, a gente trouxe isso para o Brasil lá em 2001, e eu comecei a operar por vários colegas no início, né, que são colegas que não tinham habilidade da cirurgia por vídeo. Eu comecei a operar por vários e ganhei uma experiência muito grande, muito rápida. E aí teve uma vez que eu recebi uma ligação da Colômbia que estavam me convidando para um evento lá. Nossa, assim, esse é o primeiro evento internacional. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, fiquei, né, empolgado. Aí daqui a pouco veio mais, eu tinha aceitado por e-mail, aí veio uma outra mensagem. Olha, a gente vai ter uma cirurgia ao vivo, a gente queria saber se tu não te importaria de fazer. Claro, faço cirurgia, não tem problema. Aí veio outro e-mail, olha, na verdade não vai ser uma, vão ser 3 cirurgias ao vivo. Não tem problema, 3 cirurgias ao vivo e tal. Aí depois começou a cair a ficha. Então, calma aí. Eu tô indo pra Colômbia. Baixou a adrenalina e deu fazer 3 cirurgias ao vivo. Eu não sei se eu vou ser morto, sequestrado lá, vão roubar um rim meu, se der alguma coisa errada. Comecei a ficar assustado com essa situação. Assim, poxa, eu não tenho a mínima noção se o hospital tem equipamento Pois é. para fazer essa cirurgia. Né? Eu tinha uma noção quem era que estava convidando, mas uma noção relativamente superficial. Eu não conhecia o hospital. Aí eu liguei pro meu pai, porque eu me lembrei que ele tinha tido uns residentes, ele era professor na PUC, tinha tido uns residentes que eram colombianos. Mas é tipo assim, tá, teve um residente que é do Colômbia, tá, mas tem milhões de pessoas na Colômbia, né? Aí eu falei, pai, tenta ver se tu consegue contato com ele lá, para eu saber se é seguro eu ir até lá, né? Aí o pai falou com esse ex-residente dele, que era o Julio Palacios, o nome dele, e ele falou assim, não, diz pro Davi que ele tá num lugar tranquilo, ele tá indo pro meu hospital. Aí eu, nossa. Daí acalmou. Aí eu liguei pra ele, conversei e tal, fui fazer as cirurgias ao vivo. É tenso, porque a cirurgia ao vivo, congresso, é a seguinte, né? Tem 400 pessoas torcendo pra dar errado, pra ver o que tu vai fazer se der errado. Né? Então, acho que esse foi um momento que eu notei, assim, de quando entrar pra cirurgia, olha, tudo tem que apagar, não interessa o que tá acontecendo, eu vou voltar aqui pra fazer aquilo que está sendo proposto e realizar. E eu notei isso mais conscientemente, talvez acontecesse em algum grau menor, mas conscientemente eu comecei a notar a partir desse momento, assim, que foi uma situação mais tensa. E aí, a partir daí, hoje já não importa mais tanto se a cirurgia ao vivo, tal, já não... Ficou mais automático, assim. Ficou mais automático, né?
Para mim, claro, as cirurgias mais tensas são as que são mais complexas, né? Uhum. Então, que tem que ter uma correção muito grande em termos de comprimento da perna, que o paciente teve um traumatismo prévio e tem muito material de síntese ali, tem parafuso, placa que tem que ser removido, Uhum. né? Que são cirurgias mais difíceis, podem demorar mais tempo, né? Uhum. Mas é aquele receio assim, poxa, eu vou planejar aquilo várias vezes, né? Então, assim, eu não gosto de correr risco. Eu não gosto de correr risco nenhum. Eu acho que cada vez eu vou ficando mais velho, menos risco eu quero correr. Então, eu planejo isso Uhum. com uma boa antecedência, várias Uhum. vezes, para não ter surpresas nenhuma aí durante a cirurgia. Sim. Uhum. Eu vi o foco também eu fiz o ácido hialurônico, a Aham. aplicação antes, e eu vi o foco do Gusmão ali também, porque tem um momento que a perna, né, ela... A pessoa pode sentir algumas fisgadinhas, né? Isso, Algum a pessoa desconforto, tava ali. né? Então, Aham. a gente tem que ir desenvolvendo isso. E eu vejo que tem muitos pacientes que se queixam isso do cirurgião. Ah, doutor, eu fui lá no fulano, ele me jogou as próteses em cima da mesa Uhum. e disse, quando tu quiser fazer, tu vem aí. É que é E não difícil disse sair nada. desse foco, né? Tu conquistar esse foco e em algum momento, quando tu tá ali com o paciente, tu tem que colocar o foco em outra coisa, não é no É, quadril, né? Quando tá com o paciente no consultório ali, né? Uhum. mas é Na importante porque a pessoa consulta. precisa disso, Sim. né? Ela tem que ser tratada como uma pessoa que tem um problema e não só como um problema. Uhum. Então, essa conexão, ela vai aumentar muito o nível de confiança do paciente. E ele ficando mais confiante, ele faz mais as coisas que a gente recomendou, Claro. né? Então, é fundamental desenvolver essa parte. Uhum. Eu acho que eu até aprendi tarde demais, eu gostaria de ter aprendido na faculdade isso, né? Mas, enfim, a vida vai nos levando a aprender as coisas, assim, de às vezes por linhas tortas, a gente vai tentando desenvolver algum lado Ah, sim. Do contato com o paciente, isso? da parte Uhum. mais humana Humano. Uhum. do tratamento com o paciente. Que isso não é algo que é tão enfático, especialmente no tratamento ortopédico. O ortopedista é treinado para ser bruto. Pois é. Então, eu vou encaixar nisso sobre anestesia, né? Uhum. Porque que tem assim, eu já ouvi e já assisti como fisioterapeuta na outra profissão, cirurgias ortopédicas, né, que são realizadas com uma sedação, ou nenhuma sedação, ou não sei como é que se chama, não, eu não me lembro, mas o paciente ele fica acordado, né, ele conversa com todos os profissionais que estão ali na sala cirúrgica, né, e ele começa a ver o osso e começa a ver o próprio osso dele, Uhum. né? E isso passa a ser traumático, né? Eu acho que isso aí, eu acho que é muito negativo isso, porque mesmo que às vezes a pessoa diga que quer essa situação, assim, Ah, tem pessoas que dizem que querem, tem. que quer. Tem Uhum. pessoas que dizem assim, não, eu quero ficar acordado, eu quero ver, não sei o quê. Mas ela não sabe o que isso pode causar de interferência. O primeiro ponto é que o comportamento de todo mundo que está na sala cirúrgica vai se modificar. E as pessoas vão sair da rotina. E quando se sai da rotina, começa a dar coisas erradas. A mesma coisa quando um familiar quer assistir a cirurgia, que é médico também, Uhum. ou o primo, tio, enfim. Todo mundo no centro cirúrgico começa a se comportar de uma maneira diferente. E quando sai da rotina, as coisas aumentam a chance de dar errado. Da rotina da equipe que vai Da fazer a equipe, cirurgia. Uhum. porque daí a pessoa não quer falar alguma coisa, porque o paciente está ouvindo, e aí vai ser um show de mímica aí, Muda todo o modo de muda todo o funcionamento que funcionamento, a equipe está entendeu? acostumada. E o paciente, às vezes, como ele não sabe o que está esperando e está pedindo isso, tô dizendo que está pedindo, né? Uhum. Ele vai ficar tenso, vai Sim. alterar a frequência cardíaca dele. O anestesista vai ter que colocar mais medicação para baixar a pressão. Uhum. Então começa um jogo de usando drogas para controlar uma ansiedade que não precisaria estar acontecendo. Pois é. Né? E a grande vantagem de uma cirurgia eletiva comparado com, por exemplo, uma cesariana, que eu uso essa comparação porque na cesariana a mulher não pode ser sedada, Pois é. porque senão vai sedar a criança também. Uhum. Uhum. Na eletiva, a gente faz a sedação antes, aí a pessoa fica sonolenta,
dorme, depois vai fazer a raquidiana, Uhum. onde a pessoa muitas vezes não vai nem lembrar que fez a raquidiana. Não é. Então, diminui muito o nível de ansiedade da pessoa. E isso não é rotina em todo lugar, Uhum. né? Eu acho que entra também naquela parte de o cirurgião e a equipe cirúrgica tem que ser mais humano nesse tratamento. Também. Uhum. Acabou essa época de tratar os pacientes como se fosse, digamos assim, um grupo de pacientes que eu tenho que tratar, né? Uhum. Não, tu tem que tratar aquela pessoa de uma forma individual. Individualizar. Uhum. Então, tem que levar em consideração o conforto psíquico da pessoa naquele momento ali, que é um momento de extrema fragilidade. A pessoa tá ali. Uhum. Minha esposa teve que fazer um procedimento uma vez, é uma videolaparoscopia para diagnóstico de endometriose ou não. Ela não estava conseguindo engravidar. E aí ela me falou assim, poxa, quando eu entrei lá no centro cirúrgico, né, eu tirei toda a roupa, tirei minha aliança, tirei minha corrente, Essa meus parte é brincos, difícil, Uhum. né? e eu tava ali só com um avental, Uhum. como eu vinha ao mundo. E ela relatou um sentimento de extrema fragilidade Uhum. por estar sem nenhum acessório, sem nenhuma roupa. Uhum. Poxa, a pessoa está num momento extremamente frágil, Vulnerável, né? extremamente vulnerável, né? Então, assim, tu tem que saber que isso está acontecendo, né? Uhum. E confortar mais a pessoa nesse momento aí. Sim. Não dá para tratar. Já mudou isso, né? Ainda bem que mudou. Para mim é muito claro, assim, que eu acho que a gente tem que tratar aquela pessoa como tu gostaria de ser tratado, Uhum. né? Eu não sei se vocês, como pacientes, analisam quando vocês Sim. vão ser atendidos em Com qualquer certeza. lugar, assim, Uhum. né? Mas é isso que eu acredito, assim, o tempo todo tu te colocar no lugar daquela pessoa, ou, por exemplo, vou puxar para minha área, eu como físio, eu imagino a minha perna machucada. Será que eu queria alguém pegando na minha perna e fazendo com força, sem me perguntar, sem me explicar como é que vai ser? Ou será que eu gostaria que alguém segurasse, me explicasse o que vai acontecer? Eu tô recém-operada. Então, se colocar o tempo todo no lugar daquela pessoa que tu tá manipulando, né? Então, Uhum. isso acho que é essencial. É bem isso. Imagina esse exemplo da sensação que ela teve completamente nua de tudo, assim, né? Completamente vulnerável. É a sensação que um paciente tem, acho que a maioria das vezes, ou num início de tratamento que é tudo muito novo, tudo muito difícil, tem todo aquele medo do desconhecido, né? Então, é um papel, assim, que a gente tem de dar segurança, de de ter clareza nas informações e também escolher a informação que tu vai dar para o paciente, porque não adianta explicar, né, algumas coisas que não vão ser benéficas para o paciente, que ele talvez não vai ter, ele não vai ter capacidade de processar de uma maneira positiva aquilo, né? Por exemplo, eu tive um caso uma vez um pouco engraçado, mais ou menos, não sei se vocês vão achar engraçado, mas enfim, ele ia para prótese de quadril, uma pessoa jovem também, de 40 e poucos anos, por um processo de artrose também. E aí, na noite anterior à cirurgia, ele decidiu ir para o YouTube olhar uma cirurgia. Nossa. Ele entrou em desespero, ligou para o médico, disse que não. Começou a ter um ataque de pânico, praticamente, assim. Então, esse tipo de informação não é benéfica para aquele momento, assim, né? Então, é mais ou menos isso que eu imagino que a gente, como E outra coisa, profissional. quando o paciente me diz isso, né? Pô, doutor, eu fui no YouTube assistir as cirurgias, meu Deus, eu fiquei assustado. E compreensível acontecer isso, né? A informação tá aí e eu acho que eu sou pró-informação, né, Claro. do que restringir. Mas eu falo o seguinte, olha, tu já entrou na cozinha de algum restaurante? Já entrei em alguma cozinha. Eu não gostaria de entrar. Então. Aí, assim, ó, tem diferenças entre as cozinhas, entre os restaurantes, né? Hoje em dia, com muita essa questão de MasterChef e tal, a gente olha lá a cozinha do Gordon Ramsay lá, né? Tudo brilhoso, não tem uma gota, não tem nada fora do lugar, tudo impecável. Aí vai numa cozinha de um boteco, né? De um sujinho, né? Como se chama, e vê aquele caos, né? Então, existe essa diferença entre as cirurgias e entre os cirurgiões. É um trabalho manual.
Assim como tem essa diferença entre cozinhas de um É. cozinheiro de um lado para o outro, entre os cirurgiões também. Então, talvez ele assistiu um cirurgião mais descuidado. Sim, eu pensei em uma palavra, mas não vou falar. Então tem isso, né? É muito diferente isso. Isso é uma coisa importante, né? Que o paciente ele tem que, acho que conversar com muito benéfico ele consultar com mais de um cirurgião, com mais de um médico, Sim. porque tem que haver uma identificação Claro. e essa identificação ela ocorre dos dois lados, Uhum. né? E se ou não ocorre, se não ocorre de bater o santo, né, como se diz, Uhum. é melhor ele ter conversar com uma outra pessoa, porque na verdade uma relação, ela não vai ser medida quando tá tudo bem. A relação vai ser medida quando alguma coisa sai do controle. Uhum. E se quando tá tudo bem, a relação não é tão boa, quando sair do Imagina. controle vai piorar. Uhum. Então tu tem que levar isso É. em consideração assim, poxa, eu tenho que ter uma pessoa que eu me sinta bem, que eu possa conversar, que eu possa perguntar, Uhum. né? Porque se depois acontece alguma coisa depois da cirurgia, tu tem que continuar podendo contar com essa pessoa para te ajudar. Uhum. Ah, sim. Em relação ao vídeo, né, que o paciente assistiu. Sim, Tem que ter entendi. essa empatia grande entre os É. dois. Tem que ter. Eu vejo também que nem falar com uma criança, né? Acho que tu não pode jogar tudo que é da realidade dependendo da idade para uma criança, né? Tu tem que ir aos poucos, né? Isso. Uhum. Uma coisa que eu vejo que muitos pacientes referem do medo também é assim, doutor Guzmão, mas se eu tiver que trocar a prótese daqui a 20, 30, 40 anos? Esses pensamentos eles vão surgir, eles passaram por mim também aí passam, mas desculpa ter te mas pode. Não, mas era justamente para trazer à tona isso, né? Claro. Porque assim, a melhor coisa também é assim, trazer à tona o medo é melhor para tu conversar, né? Uhum. Há 30 anos atrás, fazer uma cirurgia de troca de prótese era algo mais complexo. Às vezes precisava usar enxerto ósseo, por exemplo. Tá? Usava enxerto ósseo, podia usar de cadáver, podia usar enxerto ósseo da própria pessoa, caso tivesse alguma falha no osso, que já é uma coisa mais complexa. Hoje, 90% das cirurgias que precisavam fazer enxerto ósseo no passado não precisam mais. Nem 90%. Uhum. A cirurgia de troca de prótese, ela se torna complexa se o paciente abandona o acompanhamento. E ele fica sem fazer nenhuma revisão e por alguma coisa se a prótese gasta e ele não vê que gastou e começa a machucar o osso. Que é uma realidade que a gente vê no Sistema Único de Saúde, muitas vezes. O paciente não tem um médico específico e às vezes ele fica abandonado, tá tudo bem, aí ele desaparece e volta ali 20 anos depois. Então, nessas situações é que tu pode ter uma consequência maior. Mas hoje, uma cirurgia de troca de prótese que o paciente foi acompanhado é muito mais simples do que era 30 anos atrás. Primeira troca. Agora eu fico imaginando daqui a 30 anos no futuro, isso vai ser mais fácil ainda. Sim. Vai ser mais tranquilo ainda. Tá? Sem falar que a gente não sabe se esses implantes vão gastar. Uhum. Que a gente ainda não viu eles gastar. Uhum. Então, assim, talvez eles nunca gastem. Então, talvez nunca tenha esse medo. Então, tu vê que uma projeção de um medo lá no futuro, de algo que pode ser que aconteça, mas onde a realidade vai ser completamente diferente. Sim. Né? Uhum. E provavelmente vai ser uma realidade melhor. Uhum. Uhum. Então, é mais um medo para tirar de lado aí. Com esses pensamentos, eu costumo orientar e fazer comigo também, assim, é dizer, oi, pensamento, né? Eu tô aqui, eu tô te vendo, eu estou consciente de ti, né? Que tu tá aqui. Obrigada, né, por estar aqui e até logo. Agora não preciso de ti. Isso ajuda bastante, assim, no momento, né? Então, qualquer cirurgia, assim, e eu acho. A pessoa ela vai sentir medo, óbvio, né? Mas e quando fala, tu tem que ter coragem, esquece o medo, assim, isso não existe. A pessoa ela vai com medo e ela vai, no processo, ela vai se exercitando para aumentar a coragem, né? E eu acho que a cirurgia do quadril
ela tem o pós-operatório ali, não é assim, eu posso estar falando uma, uma bobagem, assim, mas não é como outras cirurgias, né? Que tu fica quietinho por algum tempo, se cuida, né? E tá, ok, vai ficando bem, mas tem que, é muito do paciente, né, também, né? De fazer o exercício, né? De se comprometer consigo, né? E ir lá. E essa vulnerabilidade por tanto tempo, eu acho que pode trancar também, né? Para Ah, com fazer a cirurgia. certeza. Porque é antes, né, de se dar Uhum. conta, durante ali a cirurgia, depois. Então, é um momento de vulnerabilidade muito grande, né? E também a pessoa não sabe como é que ela vai reagir assim no pós, né? Uhum. Então, se ela vai conseguir caminhar, se ela vai ter. Esse paciente que operou, que disseram para ele que ele ia ficar na cadeira de rodas, que eu dei exemplo, ele, num dia antes da cirurgia, né? Ele falou assim: Doutor Guzmão, eu só acredito nisso que tu tá dizendo depois que eu caminhar. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Aí eu cheguei para ver ele no hospital no dia seguinte e ele já tinha caminhado, né? E eu perguntei: E aí, agora? Acreditou? E ele: Tô começando a acreditar. Isso. Tá? E a esposa: Como assim? Tu tem que acreditar, tu acabou de caminhar, né? Então, assim, É pô, aos poucos que vem. e devido também a esse trauma de longa data, né? De Isso. Sim. 45 anos pensando, maquinando naquilo. Uhum. É, exato. Então, é algo que é trabalhoso e que demanda muita energia, né? O cérebro, ele não quer gastar energia com isso, ele quer algo automático, né? Então, é um momento de vulnerabilidade, de gasto energético mental, né? Uhum. Energético e mental grande, né? É uma dedicação, na verdade, né, Uhum, que o paciente tem que ter ali, falando da reabilitação, né, uhum, porque alguns pacientes, precisam ir 2 vezes por semana na clínica, alguns podem ir só uma, alguns têm que ir mais, têm que ir 3, um paciente talvez com muita limitação prévia uhum, ou muita incapacidade precisa ir mais, então pelo menos ali 1 mês, mais ou menos, indo com essa frequência semanal na clínica, e é uma dedicação, porque é aquela 1 hora, às vezes 1 hora e meia, enfrentando medo o tempo todo, né, tendo que ter uhum, coragem para fazer os movimentos, para se movimentar de novo ou para fazer movimentos que ele não fazia há muito tempo, então é um gasto energético mesmo, porque exige muita dedicação para dar certo, assim, a reabilitação. uhum, é. E, Juliana, no teu processo, assim, tu teve algum momento que tu entrou em contato com outras pessoas ou viu outras Uhum. pessoas que fizeram para, digamos assim, saber o que que elas estavam falando no assunto? Eu assistia tuas lives, né, e via muito dos comentários, como elas estavam, né, senti um pouco de porque eu me pressiono, né, de: "Ah, eu deveria estar fazendo isso". Não, mas cada um tem seu tempo, assim, né, nesse sentido. E também eu acompanhei o grupo Renascimento? O grupo Meu Quadril Renascimento Renascimento. Uhum. como é que é o nome da moça que fez o É... Eu não tô me é lembrando esse. agora do nome dela. Daqui a pouco vai vir o nome. Tá. Ela fez então esse grupo que Uhum. ela também fez a cirurgia, né, Uhum. e ela ali ela comenta como é que foi. Tem um grupo que eu me identifiquei, né, algumas coisas, né, Uhum. e que muitos jovens também passaram por isso, né. Então, Mas eu acho que essa troca de experiências, assim, é super é. válida, né, porque tu te Uhum, sente é aquilo, eu não tô sozinha, não sou só eu que tenho um problema, eu não, né, então é super válido uhum. esses grupos, assim, de troca de experiências, eu não sei se te ajudou, Ajudou, mas ajudou, inclusive tem um conceito na psicologia que a gente fala de autocompaixão, né, que um dos uhum, pilares é a humanidade compartilhada, humanidade comum, que se eu sinto, outras pessoas também estão sentindo aquilo, uhum, naquele grupo específico, enfim. Eu noto que, né, quando as pessoas participam com alguém, assim, isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Elas Uhum. verem pessoas que estão passando, ela não se sente sozinha no mundo, Isso, complicados. né? uhum. Uhum, Pô, por que que foi acontecer isso só comigo? Só comigo, uhum, Né? Não, acontece todas as horas, todo tempo com várias pessoas, e sim, isso ajuda bastante elas, Ah, e né? tu também indicou algumas, acho que foi uma médica que também fez.
Ah, que era da minha isso. idade, que eu também Aham. Que conversei também com era ela. exatamente o mesmo problema. É. Ela também é muito querida, ela adora ajudar. Uhum. Então, assim, eu notei isso que quando eu consigo selecionar pessoas do mesmo sexo, Uhum. mesma idade e mesmo problema, isso ajuda muito, assim. Elas teve duas, às vezes eu chamo meninas, assim, mas que elas te ajudaram, assim, muito. E aí uma tava vindo para Porto Alegre, a outra ia sair do dia assim, mas espera um pouquinho para eu chegar para se encontrar. Então é uma coisa bem bonita, assim, porque uma pessoa que passou por aquilo Uhum. começa a dar uma ajuda para uma pessoa que está num estágio um pouquinho antes, né? Naquilo que ela passou, né? Exatamente naquilo que ela É. passou. É. Então, ajuda bastante isso, especialmente quando é um problema que é semelhante, né? Uhum. Nesse exemplo foi no caso da osteonecrose. No exemplo da médica, então, de caso de displasia. Né? Uhum. Então, a pessoa se identifica muito, né? Ou as Sim. histórias foram parecidas, assim. Uhum. Isso. Ajudou bastante, com certeza. Uhum. E, enfim, o médico que eu escolhi, a fisioterapeuta, então foi tudo que ajudou muito, né? Assim, nesse processo. Uma coisa que eu comento E. com os pacientes também, assim, quando eles estão procurando as informações e olhando na internet, às vezes eu faço uma ressalva, assim, né? Uhum. Que usualmente quem está na internet ali, ela está procurando resolver um problema. Às vezes a pessoa pode ter feito uma cirurgia e não resolveu o seu problema, ela continua ali procurando uma informação para resolver o seu problema. Hum. As pessoas que fizeram a cirurgia, deu tudo certo, ela tem a tendência de não continuar ali por Ela muito mais tempo. esquece, ela vai esquecendo Ela aquele esquece e assunto. segue a Esqueci. vida. Não é? Ela É. esquece e segue a vida, né? Então, existe um viés de seleção Uhum. um pouco mais negativo, que tu vai encontrar várias pessoas que tiveram algum problema com a cirurgia que continuam ali tentando resolver seu problema. Sim. E às vezes a pessoa tá ali olhando, poxa, mas só tem problema Uhum. Só dá errado, só dá né? errado. Então, às vezes eu É. falo com o pessoal assim, pessoal, ó, quem tá aqui assistindo e fizer a cirurgia tem compromisso depois de voltar aqui e contar como é que tá indo as coisas. É, Uhum. tem Então as pessoas às vezes voltam lá e dizem assim, pô, não, tá indo tudo bem, eu tô conseguindo fazer isso. Para as pessoas não verem assim, não. A maior parte das vezes dá tudo 100% certo. Uhum. Mas é claro que tem algumas pessoas ali que não tiveram a felicidade de encontrar alguém que ajudasse ou não tiveram acesso a uma qualidade boa de atendimento, né? Sim. Uhum. Que acontece muito. Então, a pessoa tem que só se dar conta que existe esse viés na internet. É Sim. tipo, por exemplo, se a gente vai procurar, todo mundo Uhum. aqui provavelmente já teve queimadura solar, né? Tá. Gente. Ainda mais ser bem branquinha, Uhum. deve ter tido mais. Então, assim, a maior parte das queimaduras solar fica um Uhum. pouco rosinha a pele. Uhum. Se procurar queimadura solar na internet, Vai vir aquela. tu vai achar as piores queimaduras solares também. Uhum. Por quê? Porque aquilo foi interessante a ponto de chamar atenção e de ser postado. Não vai achar algo rosinha, leve. Uhum. Então, o que é usual, o que é o mais comum, às vezes é mais difícil de achar também. Então, existe esse viés. Os casos mais graves aparecem mais na internet. Interessante. Sim. E não o que é mais comum. Inclusive, até na comunicação, né? Eu acho que quanto mais tu fala algo assim, É, chama mais atenção do que algo Uhum. construído, né? Aos É. poucos. então, porque também, hoje, com a atenção reduzida de todos nós, Uhum. né? Tu É. tem que chamar a atenção naqueles primeiros 3 difícil. segundos, né? Porque naqueles 3 segundos tu tem que convencer a pessoa que vale a pena assistir aquele vídeo. Pois é. Então, às vezes, isso causa uma distorção Uhum. na forma como a informação vai ser entregue nesse início. Uhum. Desde que tu não decepcione muito, a pessoa às vezes consegue manter, ela vai assistir mais, né? Mas isso causa uma distorção da realidade aparente no início. Se tu for olhar, digamos assim, um exemplo, né? Eu gosto muito do YouTube, né? É uma Uhum. plataforma que eu estudo bastante. Então, se for olhar superficialmente títulos e as capinhas, Uhum. é tudo muito mais dramático do É. que o conteúdo o daqueles assunto. vídeos em si. Sim, sim. E dá uma distorção muito grande Uhum. isso, né? Claro. Eu não consegui ainda ser tão dramática assim, mas
Lu, eu queria saber mais, assim, da tua história e como é que tu te especializou, né, nessa articulação. Uhum, E como é que também tu aprendeu a ter esse jogo de cintura entre manejar o medo e uhum, incentivar o movimento? uhum. Na verdade, então, como eu vim de muita experiência física, muito movimento, né, por causa do balé e junto com o balé eu fazia muito esporte também. Então, meu interesse era pelo movimento, né? Então, dentro da fisioterapia, eu de cara fui para a área ortopédica e o quadril, ele está muito presente na ortopedia, né? Então, sempre atendi muito quadril. E o centro de fisioterapia que eu trabalhei por 15 anos, ele se especializou também nos atendimentos de quadril. Então, lá também eu tive muita experiência de atendimento nos pós-operatórios e nos tratamentos conservadores também de problema de quadril. A questão, de como incentivar os pacientes, né, antes a gente falou um pouco sobre, desenvolver o lado humano, que a gente não Uhum, tem a formação para captar, né, ou para desenvolver essa uhum, parte humana, assim. Na verdade, eu acho que não sei se só comigo ou se todas as pessoas têm essa sensação, durante a faculdade ou quando eu era recém-formada, hum, eu não me imaginava, assim, tratar é claro que a minha índole é de tratar bem uma pessoa, uhum, mas eu estava focada na técnica, uhum. né, em avaliar o grau do movimento e a técnica que eu vou fazer para melhorar, e qual mobilização, e qual ângulo, e qual No início é assim. todo esse entorno da pessoa, isso a gente não aprende ali no curso básico, isso vai vindo com a experiência, porque à medida que a gente domina a parte técnica, ela vai ficando mais automática de ser feita, e daí tu consegue prestar atenção nos outros fatores também, né. Sim. Acredito que vem por aí. Então, acho que essa parte, veio com a experiência de atendimentos, com a minha segurança, por causa da experiência e com o estudo, com esse tipo de atendimento. E assim eu acho que eu consegui, com o domínio da parte técnica, dar espaço para trabalhar mais as técnicas de convencimento do paciente, Uhum, de explicação de um movimento, de encorajar de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, eu acho que isso veio com a experiência, com a prática, mas ao longo também do caminho, eu tive alguns pequenos cursos assim da parte da psicologia. Eu fiz aquela parte de eh, entrevista motivacional? motivacional, que a Uhum. gente é treinado. A gente aprende a técnica a fazer perguntas abertas ao paciente Sim. e não mandar o que ele É, tem que fazer, mas tu construir sim. de uma forma que ele queira fazer daquele jeito. Uhum. Então, acho que isso ajudou bastante a desenvolver essa parte e, acho que é isso, assim, e sempre, preservando o respeito àquela pessoa, aquele medo, como a gente falou no início, aquele medo que ela tem, não é um simples medo, é uma bagagem de vida que traz, né. O medo, ele é um pouco, eu não sei se eu posso comparar, mas eu acho que o medo pode ser um pouco parecido com a dor, né, que a dor Uhum. não é aquela dor. Sim. A dor é um conjunto de sensações, Uhum. experiências do momento, do ambiente, do momento de vida da pessoa, Exato. Uhum. tudo isso influencia, né. Então eu acho que conseguir enxergar essas coisas, faz com que tu consiga atender melhor aquela pessoa e que ela se sinta realmente entendida e acolhida. Eu acho que a pessoa se desarma quando sente assim: "Ah, eu Exatamente. tô entendendo, ela tá me entendendo, Uhum. ela tá sabendo que eu tô sentindo isso aqui", né. Aham. Então, acho que foi assim que eu desenvolvi, assim, mais essa parte de como encorajar os pacientes, né. Porque hoje Muito em bom. dia as cirurgias ortopédicas elas não são tão agressivas, as reabilitações são cada vez mais aceleradas, mas
Antigamente, como tu falou, né, em alguns momentos atrás, assim, antigamente se ficava em repouso muito tempo sem mexer, Sim. porque os cortes eram muito grandes, as recuperações eram muito mais demoradas. Hoje em dia, não, a gente precisa acelerar aquele processo de recuperação às atividades e aos movimentos. Então, a gente precisa de técnicas para incentivar isso, né? Uhum, uhum. Não, é exatamente isso. Acho que a abertura à experiência, né, que a gente chama na psicologia. Uhum. E me perdi aqui que eu ia linkar, mas podem falar. Eu vou contar uma questão dessa parte do atendimento, né? A gente Aham. como paciente, né? Uhum. Eu fui num oftalmo e tem um pouquinho de grau para longe e mais para perto. Aí fui tá, me deu lá, disse que era melhor usar o multifocal, não sei o quê. Mandei fazer o óculos multifocal. Onde antes eu tinha dificuldade para perto, Uhum. com o óculos eu só enxergava para perto, o resto tudo não enxergava mais nada. Tá? Então assim, piorou um monte. Sim. Porque daí na tela do computador não ou eu tinha que fazer assim, ou eu tinha que tirar o óculos de longe. Então, assim, antes eu precisava só em 20% do tempo, em 20% do tempo que eu não enxergava, e agora eu não estava enxergando em 80%. Aí eu falei com um vizinho meu, né? Poxa, Norton, aconteceu isso, que ele é oftalmo. Ele falou assim, Davi, é o seguinte, o óculos multifocal funciona da seguinte forma. Tem aquelas pessoas que vão estar contentes com tudo. Vai dar o óculos, não vai se importar, que ela vai ter que levantar a cabeça um pouquinho, vai ter que abaixar um pouquinho, para ela tudo vai estar bom. E tem outras pessoas que ele nunca vai satisfazer completamente. Aquilo até que me deu um alívio, assim, sabe? Uhum. Porque eu pensei assim, tá, então tá, eu tô nesse grupo que não tô muito satisfeito com essa questão Uhum. desse óculos aqui. Aí ele me disse assim, pra que tu quer o óculos? Eu falei assim, olha, o meu problema é que eu não enxergo a tela bem do Sim. computador com o óculos. E se eu estou atendendo um paciente, eu quero enxergar bem ele, a tela do computador e alguma coisa que eu vou ler. Sim. Tá, mas para longe, tu assiste TV com óculos? Não. Então tá, tu precisa de um multifocal, mas para essa distância intermediária. Uhum. Pronto, Resolveu o problema. resolveu. Tá? Então assim, ó, se alguém tivesse me perguntado, Era só ter te era só escutado. perguntar por que Exato, que eu estava exato. precisando, Aham. né? Então, eu não sabia que eu tinha que dar essa informação específica. Ele olhou com a máquina lá, disse Uhum. qual era o grau que tinha, Mas né? é a individualidade de cada um, né? Mas É. para tu ver, mesmo com uma pessoa que é da área da saúde, eu não sei todo o universo que envolve Não. oftalmo, Sim. né? Uhum. Então, poxa, tem que ter um tempo mais investido com o paciente, fazer algumas perguntas. Isso. Hoje em dia eu É. faço muitas perguntas assim, ó. O que que tu gostaria de fazer que teu quadril tá te pedindo de fazer Uhum. hoje? Ele vai dizer várias coisas. Tá. O que que tu gostaria de fazer se tu não tivesse nenhuma dor e nenhum limite do quadril? Essa é uma ótima pergunta. Porque eu comecei a me dar conta que essa pergunta era muito importante, porque às vezes tem um caso que ele é limítrofe entre eu tentar algum tratamento mais conservador Uhum. e pro lado da preservação, Uhum. ou é um caso que talvez eu já tenha que ir pro lado da substituição. Tem pessoas que estão no meio em cima do muro, Uhum. Entendi. em termos da quantidade de cartilagem. Teve um paciente que eu fiz essa pergunta e eu acho que foi um dos primeiros que eu sistematizei a fazer essa pergunta. Acho que foi a partir dele que eu sistematizei isso. Porque eu fiz essa pergunta sem pretensão nenhuma, assim, né? E ele falou assim: Guzmão, eu jogo pádel, mas eu jogo em altíssimo nível. Eu não sou atleta profissional do pádel, mas eu jogo em altíssimo nível. Eu viajo para jogar em competições como um lazer meu, né? Eu não vivo do pádel, mas eu faço competições internacionais do pádel. Aí eu já vi, uma cirurgia preservadora não vai dar conta Não vai disso. aguentar. Ele não vai ficar satisfeito, porque eu vou dar uma melhorada de 70%. Cirurgia de preservador a gente não troca, a gente melhora a articulação Seria por vídeo, né? por vídeo, mas a melhora tem um limite. Hum. Então, de acordo com a quantidade de cartilagem, eu vou ter uma noção quantos por cento eu vou conseguir melhorar ele. E no caso dele, seria uma melhora de uns 70%, 80%. E 70%, 80% ele não ia ficar satisfeito. Eu expliquei isso tudo para ele, né? Falei assim, ó, dá para tentar? Dá, mas eu vou te avisar. Tu não vai ter o grau de satisfação de jogar com ausência de dor.
Então, no teu caso, é melhor, de repente, se tu quiser empurrar um pouco mais, fazer ácido, fazer algum outro concentrado biológico e ganhar um pouco de tempo, mas se tu fazer apenas uma cirurgia, que é outra coisa que eu aprendi. O paciente faz uma cirurgia, tem uma decepção, a preservadora, Uhum. ele fica muito decepcionado com Ah, toda aquela expectativa que ele depositou. Então, em algumas situações, quando tá no meio do caminho, é melhor tu não fazer a cirurgia por vídeo, se tu acha que ela não vai ter uma funcionalidade tão grande. Faz um tratamento para ganhar um tempo. E depois, quando faz apenas uma cirurgia, mas que entregue completamente o O benefício resultado e o que ele resultado que ele espera, né? espera. com certeza ele vai conseguir jogar o pádel, né? Que ele, Vai? com a Se o Andy técnica. Murray tá jogando aí, né? É. Desce no mundo, tu vai jogar também. Sim, aham. É. E pedem por um tipo de prótese, assim? É como. Eu acho que acontece mais. Pedem com um tipo de prótese específica, Porque eu né? me lembrei que ele fez um tipo específico, né? Fez. Né? Ele fez um tipo que se chama resurfacing, né? Resurfacing, né? Que é um tipo de prótese que funciona só para um determinado tipo de população. Tá? Ele funciona para homem alto, tem que ter um mínimo de altura, com pouca artrose e jovem. Joga. Saiu dessa situação, é catástrofe. Vai botar numa mulher acima de 60? Catástrofe. Vai botar num homem que é muito baixinho, tem o colo do fêmur muito fininho, problema. Então é que tem um paciente que há 8, 9, 10 anos agora, ele consultou comigo, ele disse assim, eu quero resurface. Não tinha nenhum Andy Murray, eu quero resurface. Ele tinha uma sequela de leg pertus, que dá uma alteração de formato do quadril grande, e o resurface não me permite eu aumentar o quadril dele, que estava diminuído. É doença de infância também? Que é também uma doença da infância que ocorre de 5 a 8 anos. Eu falei, ó, a resurface não restaura o comprimento, e tu tem o colo muito largo, tu não vai restaurar a tua mobilidade também. Ah, mas eu quero. Olha, eu não vou fazer algo em ti que tu não vai ficar satisfeito, mas se tu procurar em São Paulo, tu vai achar. Dei alguns nomes pra ele, mas eu falei assim, ó, sinceramente, não te recomendo fazer isso aí, né? Tipo, tu vai no barbeiro e pergunta se eu preciso de corte de cabelo. Se o barbeiro disse que não precisa, então acho que talvez não precise mesmo. Bom, ele foi lá, achou, fez a cirurgia, não adiantou, não restaurou o comprimento, não restaurou. 8 anos depois voltou pra trocar. 8 anos. Durou só 8 anos. Poderia ter durado 30, né? Se fosse Uma única cirurgia. Uma única cirurgia. Então, esse lado, claro que eu vejo assim que é o papel da gente também mostrar para os pacientes as diferenças, né? Hoje acontece menos de pedirem um modelo específico de implante. Ocorre mais uma solicitação por superfície de atrito, né? Então, assim, eu quero a cerâmica, eu quero a cerâmica polietileno. Isso aí, até com informações que eu dei, estão voltando a essa requisição. Teve uma vez um paciente de 80 anos, que eu expliquei, né, das próteses e tal. E ele era um alemão, e o alemão tem essa característica, assim, ele adora tudo que vem da Alemanha, né? Quando o meu sogro é alemão, e quando eu queria convencer alguma coisa dele, eu tinha que dar um jeito de botar a Alemanha no contexto, que daí ele ia concordar com aquilo. Aí ele disse assim, mas para mim, qual que é a prótese que o senhor recomendaria? Eu falei, olha, a prótese com a cerâmica, que toda a cerâmica é alemã, né? A prótese com a cabeça de cerâmica e a parte de cima de polietileno, porque mesmo que o senhor tente, o senhor não vai conseguir gastar esse implante, né? Que é a força torsional da musculatura, o exercício que vai fazer e tal. Aí ele assim, mas eu quero a cerâmica com a cerâmica. Eu quero a cerâmica com a cerâmica. Eu, não tem problema, mas é que não tem necessidade. Se fosse no meu quadril, eu botaria exatamente o que eu tô lhe recomendando. Mas tu não sabe quando eu vou morrer. Pode ser que eu viva 130, 150 anos, eu quero a cerâmica com a cerâmica. Bom, tudo bem. Vamos fazer. Não tem nenhuma contraindicação de fazer uma pessoa que tenha mais idade. Mas ele botou na cabeça que ele queria cerâmica com cerâmica. Não tem problema. E já aconteceu o oposto também. Eu recomendar cerâmica com cerâmica e o paciente ficar com muito medo que ela fosse fazer algum barulho. Algum ruído. E ele não quis a cerâmica com cerâmica. Ó, não tem ruído, não escuto ruído. Então, mas o que eu vejo assim, é muito importante o paciente participar dessa decisão na medida que a gente informa para eles
consequências das escolhas, Até certo nível, né? claro, Uhum. participa entre Uhum. boas decisões. Sim, Né? Eu não vou sim, oferecer uma coisa horrível sim. e uma coisa boa. Não vou oferecer duas coisas boas, mas que tem um detalhe que ele precisa saber para Uhum. ajudar na decisão. Participar das decisões é importantíssimo, né? Muito, muito. Para decidir fazer a Uhum. cirurgia. Isso é importantíssimo, né? Porque Participar também das ele decisões. tem a sensação assim que eu tô no controle da decisão de É, se isso vai algum acontecer controle. ou não, e quando vai acontecer, Uhum. né? Então, é uma coisa importante. Tu ajuda ele, né? Uhum. Às vezes eu falo assim, olha, tu tem que imaginar como é que tu vai estar no futuro, né? Daqui a 5 ou 10 anos, se tu não faz nada agora, e com uma dor que ela vai sendo progressiva e vai aumentando a limitação, isso tu vai ter um futuro. Uhum. E se essa dor desaparece, não tem nenhuma limitação, como que vai ser esse futuro de 5 a 10 anos? O que tu vai conquistar que tu não tá nem vendo hoje? Uhum. Então, a pessoa vai pensando nisso, né? Mas em última análise ela vai tomar a decisão conforme o seu momento, né? Uhum. Tem gente que não tá Depende do momento, né? Tem que. Uhum. Exato, naquele momento específico, né? Uhum, uhum. Uhum. Por favor, vai. E... Não, é só. Acho que mais uma coisa que eu lembro quando eu não caminhei logo no dia ali que eu fiz a cirurgia, porque eu fiquei enjoada, assim. Uhum. É, enfim, eu acho que eu estava com medo ali. Mas no dia seguinte, assim, veio uma. Não, eu tenho que recuperar essa dignidade, assim. Então eu acordei cedo, esperei sentada na cama, né, ali do hospital, a fisioterapeuta do, Do hospital. Uhum. para dar os primeiros passos, né? Uhum. E foi muito importante, assim, muito importante a fisioterapia nesse processo. E não deu a sensação da perna mais pesada no início? Sim, deu. Não assusta aquilo um pouco? Assusta um pouco. E eu também estava com um pouco de anestesia, não, porque Sim, a tem gente faz um bloqueio o do nervinho bloqueio. extra Uhum. ali, que às vezes Sim, a musculatura tá um pouquinho desativada e é. a perna pesa um pouquinho mais até. E Uhum. isso pesa e depois em casa, né, para colocar a calça, Uhum. daí passa, ai, será que eu vou ficar sempre assim? Uhum. Então, esses são os pensamentos que vai acontecer, né? Ai, será que eu vou ficar assim ou até sentar no no vaso No sanitário? Será vaso. que eu vou ter que É. sentar assim sempre como me Uhum. ensinaram lá no hospital? Será que eu não vou nunca mais poder ir no restaurante e ir Uhum. no banheiro, né, no toalete? É que Então isso tudo quando passa, né, quando o porque paciente está com uma limitação, assim, é difícil ele conseguir se enxergar "saudável", entre aspas, de novo, né. Então ele fica com aquela limitação ali muito forte, muito marcada e da ali. recuperação no processo da Isso, recuperação ali, fica forte, porque é tudo fica muito intenso, né, é. mas essa intensidade ela vai passando conforme tu vai conquistando algumas Uhum, coisas, né, uhum. e tem que ter um pouco de paciência, tem que trabalhar a paciência, porque É, as coisas vão vão acontecendo. acontecendo, Uhum. é relativamente rápido, mas para a pessoa que está passando não é tão rápido assim, Parece né. que é uma eternidade, Parece que né, é uma naquele momento. eternidade, então tem É. que ter uma paciência, assim. Uma coisa que acontece também, né, que as orientações no hospital, elas São são mais diferente, né. conservadoras, né? Uhum, Por quê? O fisioterapeuta lá, ele não sabe a rotina de cada uhum, médico tão detalhadamente, muitas Sim. vezes, né? Uhum. Ele não sabe o grau da qualidade muscular daquele paciente, porque ele não viu aquele paciente antes, uhum, ele não sabe exatamente. Então, são medidas mais conservadoras e que daí na medida a gente vai visitando, vai informando para eles, vai registrando lá no prontuário, olha, pode liberar, carga uhum, total, né? Dá para deitar de uhum, lado, bota um uhum, travesseirinho, vai dando essas liberdades e o físio fica mais seguro, né? Porque ele não Uhum. tem médicos que surtam, né? Se faz alguma coisa, pô, encostou o pé claro. no chão, aí o cara surta, né? Então, o Uhum, físio vai mais. Claro que agora, assim, ele já conhece, o pessoal já conhece sim. mais as nossas rotinas. Mas esse tem um ponto também, que no início é mais, digamos assim, É. mais freio de mão mais puxado, Conservador. depois solta um pouquinho mais à medida que a gente vai falando, não, não, Uhum. pode, Uhum. recuperação normal, pode tocar a ficha aí. Até porque os fisioterapeutas ali do hospital, eles não vão seguir contigo, eles não vão te acompanhar. É. Então, eles dão aquela informação mais crua, Mais pecando padrão mais assim, pela, né? mais pela segurança, né? Porque se é um paciente com perfil mais
que já vai querer. É difícil, né? Com uma cirurgia grande assim, mas pode acontecer de uma pessoa já querer saindo fazer muita coisa. Então, acho que eles pecam pelo. Vão mais na segurança, assim, né? Uma amiga da minha mãe, eu dei o exemplo dela várias vezes já, que ela chegou para fazer a cirurgia, ela chegou se arrastando assim, ela tinha que apoiar na perna para conseguir caminhar, mas não estava usando muleta nem bengala. Tá, fizemos a cirurgia, tudo. E no dia seguinte eu fui ver ela estava fora da cama, se arrastando pelo quarto para ir no banheiro, segurando pelas paredes. Uhum. Aí eu falei, eu chamo ela de tia até. Uhum. Tia fulana, mas tem que pedir ajuda pro pessoal, usar o Uhum. andador, a muleta. Não, vizinho, eu sou muito orgulhosa para botar a mão na muleta, que eu não vou usar a muleta nenhum dia. Com mais de 60 anos, Uhum. ela não botou a mão na muleta, nem no andador, nem um dia, mas ela andava se arriscando. Uhum. Se arriscava, né? É um risco de queda, né? Pois é. Queda, não tem É. necessidade. Mas era uma que eu tinha que ficar cuidando Sim. assim, o tempo todo para ela não cair, né? A vaidade é um ponto também crucial, né, Uhum. na cirurgia do quadril, né? Além da cicatriz, mas a minha tá excelente, assim, não dá Uhum. nem para ver. Uhum. Mas as pessoas se preocupam, né? E também todo o momento da vulnerabilidade que tu fica assim, né, meio não tá no teu auge, mas tu vai ficar bem, né? Sim. A cicatriz é um ponto que pesa bastante para o público feminino. Claro que tem Uhum. pesos maiores, né, de uma pessoa para outra, né? Mas eu me lembro de uma paciente que ela era, há mais tempo atrás, ela era modelo de body fitness, né? E aquilo, a questão da cicatriz, ela não era mais naquele momento, trabalhando com outra coisa, tá? Uhum. Tinha sido muitos anos no passado. Sim. Mas aquilo era um bloqueio muito Uhum. forte, muito forte. Uhum. Demorou um tempo para ela ir, Aceitar ir a ideia. aceitando. Foi... Claro que a gente tenta, se desse para fazer sem cicatriz, né? Era a coisa que eu Uhum. mais queria. Hoje a gente faz toda a sutura, né? Uhum. Subcuticular, por baixo da pele, da maneira que fique mais delicado possível. Mas a gente não controla a cicatrização de cada um, né? Algumas pessoas têm uma cicatrização diferente da outra. Hoje em dia até a gente tem curativos mais especiais Uhum. para tentar deixar a cicatriz mais delicada, algumas pomadas que podem ajudar. Mas tem um processo que foge um pouco do controle. É claro, algumas pacientes às vezes podem decidir fazer algum procedimento estético, né? Uhum. Algumas injeções na cicatriz depois de um tempo para ficar mais discreto. Mas quando a paciente está pensando, digamos assim, ela me fala, eu estou pensando em fazer uma plástica para remover a cicatriz. Eu sempre digo assim, olha, espera pelo menos 2 anos. É. Porque 1 ano a cicatriz está meio que 99%, 90%. 2 anos é que ela vai estar realmente Uhum. 100% como que ela vai ficar, Uhum. né? Eu tenho uma cicatriz aqui, cortei quando era pequeno, né? Uhum. Então ela ficou mais clara que a pele. Então, se a pessoa esperou 2 anos, está insatisfeita, não está gostando, bom, tudo bem, aí vai fazer algum tipo de Pode procedimento. mexer. Mas eu vou dizer que a maioria, imensa, na verdade, eu me lembro de em torno de 3 ou 4 pessoas que fizeram alguma coisa depois desse período, Uhum. tá? E eram pessoas que tinham mais uma tendência do queloide da cicatriz ela ficar mais alargada, que já tinha uma tendência prévia. Mas essa parte é uma parte que está melhorando também, tá, em relação à pele. Nunca melhora na velocidade que a gente deseja, né? Uhum. Mas ela está melhorando bastante, assim, tipos de fio de sutura, para a Uhum. cicatriz ficar mais delicada, tipo de curativo, colinha que coloca ali na ferida operatória. Então tá tendo várias coisinhas, assim, que estão melhorando essa parte da ferida operatória, porque ninguém gosta. Eu sou cheio de cicatriz, né? Só no rosto eu tenho 2. Tem uma na cabeça e uma gigante nas costas. A que eu menos gosto é das costas, que foi a última, tá? Que meu cirurgião, eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu tive um cisto nas costas, Uhum. e aí esse cisto bati e ele meio que começou a ficar inflamado. E eu tive que fazer cirurgia, assim, tipo, quanto antes tirar aquele cisto, porque estava dando um processo infeccioso, tá? E aí, o cirurgião fez uma cicatriz meio que em T, Uhum. tá? Uhum. Eu assim, poxa, uma cicatriz em T, né? Abre um corte vertical mais longo Uhum. e deixa ele longilíneo, né? Mas um Uhum. T, então, não gostei. Tá a cicatriz, nem enxergo ela, né? Uhum. Mas assim, ó, ninguém gosta do seu corpo
tá excessivamente marcado. A gente É. tem que tentar apagar nossas pegadas biológicas como cirurgião. Sim. Tentar fazer o que precisa fazer, sair, fechar tudo reparado direitinho, com o mínimo número de pegadas biológicas ali naquele caminho, respeitando o corpo da pessoa, né? Então, essa é uma parte que é importante também. Sim. Então, assim, pra gente encerrar, o que ficou pra vocês de hoje e vocês gostariam de falar alguma coisa que não foi dita e que vocês acham que é importante, assim, desse processo, né? Que teve coragem, assim, de estar aberto, né? Os pacientes, eles têm, né? Em abertura para sentir, para estar vulnerável, para continuar se cuidando, né? É, E eu sempre penso assim que para a gente conseguir aquilo que a gente mais quer, que, por exemplo, nesse meu caso era conseguir caminhar e me movimentar e ter um filho, assim, né? Eu precisava passar por esse processo, que ia ser difícil, como se fosse atravessar um oceano, assim, né? Que nem no náufrago, né? Bom, para sair da ilha, ele teve que atravessar aquela ilha, né? Então, acho que fica isso, né? E para também encorajar as pessoas que precisam, né? Fazer e ajudar elas, né? Nesse processo, né? Acho que sim, Ju, acho que isso é o principal, assim, de hoje. É legal tu conseguir te expor trazendo a tua experiência, né? Porque realmente, como devem ter muitas pessoas, assim, com um problema ou muita limitação, que já tem aquele receio só de buscar uma consulta para saber, tem o receio de saber o que pode ser um problema, aquilo que pode precisar de um tratamento maior, né? Mas então, hoje em dia, a gente tem muitos profissionais bons, assim, para orientar esses tratamentos, então as pessoas não precisam viver com dor e com limitação, né? Eu acho que tu é a prova, né, é a cirurgia ortopédica mais bem sucedida, não sei se eu Não, posso dizer. Não, né? não. Não? É a cirurgia de todas as áreas. Isso, Não Ah, de é todas as áreas? todas as áreas mais mais bem bem sucedida. sucedida. Em termos de mudança de qualidade de De vida. qualidade de Quando vida. a métrica é a mudança de qualidade de vida. É. É. Então, não sei se para ti, Uhum. se foi exatamente isso, mas Com acredito certeza. que tenha mudado, né, muito a tua qualidade de vida. Não, mudou e curou traumas da infância, né? Inclusive, né? Que foi uma cirurgia tranquila, assim, né? Uma coisa que eu também acho que fica como aprendizado, né, é que essa pessoa que está com muito receio e que se sente mais paralisada pelo medo, né, ela pode buscar ajuda em pessoas justamente como tu. Trabalha com a parte da psicologia, né? Tu é uma pessoa que teve um contato íntimo com isso desde a infância, então para alguém que muitas vezes assim a pessoa pensa, para ti é fácil falar porque tu não tem que fazer isso. Não, passou por esse caminho, tu trilhou esse caminho. Sim. E eu pensando, me colocando no lugar de um paciente, conversar com alguém que passou exatamente pelo que eu vou precisar passar, por exemplo, é uma coisa que dá uma empatia muito maior, né? E a pessoa ouvindo de alguém que já trilhou esse caminho e ainda tem toda a parte das ferramentas que se utiliza da parte da psicologia, tu tá unindo o melhor dos dois mundos. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter isso, né? Poxa, se eu tiver que achar pessoas que tiveram determinadas doenças para tratar tudo, não é uma coisa tão comum. Mas quando une essa parte, eu acho que é um ganho muito grande para os dois lados, né? O sucesso da terapia vai ser muito grande e o sucesso de quem está buscando isso também acho que vai ser muito grande. Com certeza. Vai ser sim. E acho que esse episódio é para ajudar as pessoas, para a gente continuar falando sobre o quadril. Enfim, acho que eu me perdi agora. Mas assim, eu tô muito feliz de fazer esse episódio, número 7 do quadril. E muito orgulhosa, assim, das escolhas que eu fiz, né? E que são pessoas que eu confio e que se eu precisar de algum dia eu vou com certeza retornar e também vou indicar para outras pessoas, né? E é um sinal, hein, Ju? E Olha só, número 7, meu número da sorte. é, Essa semana é a semana do cirurgião do quadril, olha que só, foi por acaso totalmente. Foi.
Foi totalmente por acaso. Foi porque nem Escolha Foi? da data. É, nem eu me sabia. lembrava. Eu nem sabia. Não, nem eu me lembrava da existência dessa data, né? Aham. Foi até um colega brasileiro que propôs isso, que é em homenagem ao nascimento do Sir John Chanley, que foi um inglês que foi o primeiro que inventou uma prótese de longa durabilidade. Então ele é o mais venerado, digamos assim, cirurgião do quadril por ter criado esse implante, e aí foi escolhido a data de nascimento dele como o dia do cirurgião do quadril. Uhum. E deu coincidência de ainda cair na semana, olha só. Olha só, foi muita coincidência mesmo. É. E o episódio 7. E aí no É. episódio 7, ó. Ai, então, eu quero agradecer imensamente por estar aqui. Muito feliz mesmo. E obrigada por tudo. Obrigada por tudo e que a gente possa ajudar as pessoas, né? Continuar ajudando as pessoas nesse processo. Maravilha. Com E o certeza. pessoal, se ficar com alguma Uhum, dúvida, uhum. eles podem ainda colocar nos comentários Podem colocar dúvidas que ficaram e contar, de repente, nos comentários qual é o maior medo que a pessoa está tendo. Que Uhum. talvez tenha algum medo que a gente não tenha citado aqui. Né? Claro, Verdade. claro. E ela pode comentar ali nos comentários e, de repente, a gente abordar isso em algum novo Outra episódio próxima. sobre outros medos revelados que ainda precisam ser desmistificados. Isso. Verdade. Como já passou, até esqueci dos medos que eu tinha, né? Porque Claro. passou, assim, que bom então que a gente lembrar esquece, tudo. né? Ainda bem que a Isso. gente esquece. É verdade. Se vocês quiserem dar algum recadinho a mais também. Não, agradeço a oportunidade, né? Eu sou empolgado sobre esse assunto, se deixar eu falando sem parar. Então, assim, muito, muito bacana participar e eu fiquei muito contente do teu projeto. Quando a Josi me mostrou o podcast, eu achei muito legal, porque eu estava à procura Olha só. de alguém especificamente da área da psicologia Uhum. que eu tivesse a segurança de recomendar. Ó. Porque qual que era meu medo? Uhum. Se eu recomendo um paciente para alguém que teve uma experiência negativa em relação a isso, não que a pessoa precise ter passado por isso, mas digamos que ela Sim. teve uma experiência na família negativa, Sim. ou que ela teve ela própria uma experiência negativa, e sem eu conhecer tanto, eu ficava com receio disso. Uhum. Quando a Josi me mostrou, eu assim, Uhum. que maravilha! E aí depois a gente falou por telefone, e tu ainda Isso. me disse que está atendendo do outro lado da rua. Isso, do outro lado da rua, bem pertinho. E- Uns passos. Perfeito, né? É ou não é um sinal do universo É nos um sinal do botando em universo. contato? Tá? Com- Então a gente tem que Mais em aprender a ler contato. esses sinais do universo que tá colocando à prova aí. É verdade. Uhum. Com certeza. É. É isso aí. Então, pessoal, deixa suas dúvidas. Também não esqueçam de se inscrever e dar o like ali, tá bom? E muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês. Assim, sou imensamente grata por tudo. Te Obrigadão. agradeço, Ju. E até vou falar uma última frase, se a Uhum. gente tem tempo. E foi muito legal, assim, quando eu tava te dando alta, Uhum. tu me falou uma das coisas mais legais que eu já ouvi, assim, que foi... tu me fez fazer as pazes com a fisioterapia. Também. Eu achei tão legal, assim, porque eu pensei, nossa, com, né, uma experiência, uma cirurgia tão grande, assim, então acho que a gente conseguiu ter sucesso nessa recuperação, né? Super sucesso, É. nossa. Eu tinha, como profissional, né, também eu vi, assim, é aquela coisa do poder, né? De, o teu corpo, tu tá comigo, então eu vou ter o poder do teu corpo, né? Que eu não, enfim. Então, te agradeço muito também o convite por estar aqui, por compartilhar contigo, Uhum. né, dessa experiência que a gente teve para ajudar mais pessoas a ficarem bem. Até mais, pessoal. Tchau, até mais.